Que comprei o meu sangue, você tem nome, você tem um dono, você não está abandonado, você não está esquecido, você não foi jogado no canto como se alguém não tivesse valor. Jesus comprou você com seu sangue. Nós vamos falar sobre isso hoje. Toda pregação, repito, toda pregação que Deus me dá é debaixo de muita oração. Não é simplesmente abrir a Bíblia e chegar aqui e falar algo que eu penso que a igreja tem que ouvir, não. Porque cada irmão aqui está passando por alguma coisa. E o nosso Deus sabe que todos nós estamos enfrentando. E por isso, debaixo dessa oração que nós fizemos ontem, eu quero ler com os irmãos Isaías capítulo 53. Eita, mistério. Versículo 1. Assim. Eita! Deus é tão bom. Quando eu estudava essa palavra, os meus problemas foram diminuindo. E eu disse, meu Deus, como eu sou chorão, né? Sim. Como eu sou murmurador, como eu sou alguém que reclama, né? Isaías 53, por favor, meus irmãos. Esse texto foi revelado ao Senhor para mim. Aleluia! Quando eu estava orando, dizendo, Senhor, amanhã é Santa Ceia. E eu preciso trazer uma palavra no coração da igreja. E o Senhor falou, fala para eles que eu já comprei eles com meu sangue. Nós não somos abandonados, nós não somos excluídos. Porque o diabo, irmãos, o diabo usa a pessoa e depois joga no canto. Né? O diabo usa na bebida, usa no cigarro, quando não tem mais serventia, ele fica vagando por aí, ele fica jogado pelo canto. Deus não. Se um dia você trabalhou para ele, vão ter recompensa da parte do Senhor. Que seja a tua oração, que seja algo que você fez, simplesmente entregar a tua vida, isso tem valor diante do Senhor. Eu quero aqui ler com os irmãos a primeira parte desse versículo. Nós leremos então até o versículo de número 6. Que diz assim, todos encontraram, digam amém. Amém! Quem deu crédito nesta pregação, ou a nossa pregação? Há inúmeras traduções. Essa aqui que eu tenho, por exemplo, está escrito, quem criou na nossa mensagem, e a quem foi revelado o braço do Senhor. Ali diz, e a quem se manifestou o braço do Senhor. Versículo 2, por favor. Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Verso 3, era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, algumas traduções dizem experimentado em sofrimento, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verso de número 4, verdadeiramente, repita comigo, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, Aleluia! as nossas dores levou sobre si. Aleluia! Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Verso 5, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. Aleluia. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Verso 6, Aleluia! por gentileza. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Verso 7 nós ensinamos, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, mesmo assim ele não abriu a sua boca. Santo! O único que podia dizer, eu não mereço passar por isso, É não verdade, abriu a Deus. sua boca. Aleluia! Pode se assentar glorificando ao nome. Prometo que eu vou ser bem sucinto nas minhas palavras, mas eu quero que os irmãos prestem bastante atenção nesse texto. O tema, o epígrafe da Bíblia da maioria dos irmãos vai falar sobre o servo sofredor, que é o Senhor Jesus Cristo. Eu pediria que a Josi voltasse no versículo 2. Se for possível que os irmãos irem acompanhando, eu gostaria muito. Versículo 2, não é um culto de ensino, mas eu quero falar com os irmãos acerca desses poucos versículos
E esse versículo 2, ele diz que foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha nem beleza e nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Aleluia. O sofrimento de Jesus por nós foi tão grande, tão alto, a ponto de Isaías escrever o que ainda não tinha acontecido, porque isso se cumpriu depois, quando Jesus nasceu, cresceu e morreu por nós. Mas o sofrimento de Jesus foi tão grande por nós, que não havia nele beleza nenhuma formosura, nada tinha de atrativo em nosso Senhor Jesus. Tanto que, se você estudar a história de Jesus, não se fala nada de interessante sobre ele, do seu nascimento até os seus 30 anos. Não se fala nada se Jesus foi um grande empresário, se Jesus tinha grandes ofícios, não. Não se tem nada para se falar de Jesus até ele iniciar o seu ministério. É por isso que as pessoas não davam crédito quando Jesus disse: eu sou o Filho de Deus. Porque nós esperamos de alguém que se diz Deus, que ele seja extremamente importante na sociedade, que ele seja alguém que tenha formosura, que seja belo, formoso, que seja vistoso, que seja alguém que tenha aparência. Tanto que quando o povo foi escolher o primeiro rei para Israel, eles olharam para Saul e disseram: esse é o camarada. Porque para ser alguém que tem poder, que tem uma glória para ser apresentada aos homens, tem que se ter um histórico. É difícil você colocar alguém do nada no poder. Ele já vem vindo de uma família, de uma classe, já vem vindo de alguém que é importante. E Jesus não era impressionante como um filho de rei, não era impressionante como um sacerdote, não. Ele foi criado, meus irmãos, longe das riquezas. Quem me ouve, diga amém. Amém. Jesus era simples. Glória. Não tinha nada para oferecer socialmente. O nascimento dele, o crescimento dele foi num lar de um carpinteiro. Não foi alguém que estava no meio do palácio, não estava-se em Jerusalém. Tanto que quando Maria estava para dar à luz, eles tiveram que sair de Nazaré, da Galileia, e ir até Jerusalém, que era a capital, porque eles viviam longe das pessoas importantes. Você está entendendo isso? Diga glória a Deus. Eu senti o que falar de Jesus. Que homem importante. Não se tinha. Não havia beleza que atraísse os homens, alguma glória, algum sinal. Não, ele é importante, ele é de tal sinagoga. Não tinha nada. Jesus era um simples carpinteiro, criado por um carpinteiro da Galileia, de Nazaré. O que nós esperamos, irmãos? O homem é assim. Se entrar aqui uma pessoa simples, nós talvez não damos muita atenção, bem-vindo, bem-vindo. Mas se chegar uma pessoa que é conhecida na cidade, uma pessoa que é um baita de um vereador, alguém que é muito importante, nós vamos venerar ela. Essa pessoa tem algo a oferecer. Sim ou não, irmãos? Nós vamos oferecer o ser humano, ele é assim. Mas Jesus não tinha nada, não tinha beleza, não tinha formosura, não tinha um capital, uma empresa. Era apenas um jovem que vivia longe da capital dos poderosos. Jerusalém era a capital dos poderosos, era onde estavam os templos, os sacerdotes, onde estavam as pessoas importantes da época, e Jesus vivia longe disso. Tanto que quando Jesus faz a sua entrada triunfal em Jerusalém, ele entra em cima de uma BMW, irmão, sim ou não? Ele vem em cima de uma das maiores motos que existe, dançando para o povo, sim ou não, irmãos? Jesus olha para o céu dele e diz: pega um jumentinho novo. Aleluia. Não tinha formosura. Quem não vai querer entrar para governar com um jumento, em cima de um jumento? Não se tinha formosura nenhuma. Ninguém dava crédito para Jesus como um Messias. O Messias que eles esperavam era alguém importante. E por isso que Isaías fala no versículo: quem que vai dar crédito para essa pregação? É um cara simples.
noite, eu nunca me importei com uma classe social. Nunca. Eu já disse isso nesse altar. Um dos maiores motivos de eu amar Jesus é que ele não interessa para ele quem você é, desde que você deseje ter o coração quebrantado na presença. Se você for analfabeto, irmão, se você for empresário, Jesus não quer saber. Jesus quer saber se o teu coração é quebrantado a ponto de você ser um imitador dele, humilde e simples. Jesus Cristo disse no Evangelho, Mateus capítulo 11, verso 26 a seguir: quer encontrar descanso para a tua alma, aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. Se nós tivéssemos contentamento nas coisas simples, nós seríamos mais felizes. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. E Jesus estava querendo ensinar para aquele povo: vocês estão querendo poder demais. Vocês estão querendo coisa grande demais. O evangelho do meu Pai não consiste em coisas desse mundo. O evangelho que eu trago para vocês é diferente. Eu não vim para quem está bom, eu estou vindo para aquele que está enfermo, aquele que necessita. E ninguém quer ter perto de gente que tem problemas. Eu não te morar vai cantar. Ninguém quer, irmão. Se tu ouve falar, o fulano está passando por isso, eu vou orar por ele. Não, irmão. Você quer saber de lá, de hora, vou estar aqui do teu lado até que você vença essa batalha. Ninguém quer. Agora, quando a pessoa recebe a bênção, ela diz: é meu amigo, eu sempre estive orando por você. Né? Você é daqueles camaradas que sempre teve o meu joelho. Porque ele foi abençoado, porque ela foi abençoada. Mas Jesus não. Jesus não quer saber de onde você está, do que você tem. Ele quer que você esteja desejoso de servir a Ele. E ninguém dava muita apreciação, ninguém dava muito crédito para Jesus. Por causa disso, no versículo de número 3, vai nos dizer que ele foi rejeitado e desprezado pelos homens. Ele foi rejeitado pela própria família. Quem me ouve, por favor, diga amém. Dá uma acordada aí, dá uma glória a Deus. Eu não fico atento na palavra do Senhor. Ele foi rejeitado pelos irmãos dele. Você sabe quando que Tiago foi dar crédito para o próprio Jesus? Depois da morte do seu irmão. Quando ele ressuscitou e viu Jesus vivo como Messias, ele deu crédito. Mas até, o que tu pensa que é, Jesus? Você é da Galileia, rapaz. Você é pobre, você é filho de carpinteiro. Tu acha que as pessoas vão dar crédito para você? Você acha que alguém vai dar muita ibope, muita... Tanto é, nós estudamos aqui na quarta-feira, que esse homem chamado Galileu, quando alguém quis matar Pedro, ele disse: você está vendo quem que eles são? Eles são galileus, deixa. Daqui a pouco passa, daqui a pouco essa febre aí acaba. Mas se for de Deus, ninguém vai poder parar essas camaradas. Então, quando as pessoas não têm muito, é que nem, irmãos, alguém quando passa por uma igreja como essa. Mas isso aí não vai longe, não. Isso aí é pouco tempo para fechar as portas. É um porãozinho. Irmão, Jesus ama a simplicidade. Jesus ama quem é humilde de coração. Jesus disse: eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Ele habita dentro de um coração quebrantado. Então, a própria família rejeitava Jesus. Jesus era um homem de dores. Quem está lendo está prestando atenção. Ele era desprezado, o mais rejeitado. E não é só rejeitado comum, ele era o mais rejeitado. Ninguém passa essa história de Jesus. Todo mundo passa a história dele depois da morte, glorificação, tudo bem. Mas até os seus 30 anos, Jesus não tinha glória nenhuma. Andava como uma pessoa comum no meio dos homens. Alguém passava para ele, inclusive rejeitava ele. O texto original vai dizer que esse desprezo, como está escrito ali, era desprezado, é como se Jesus tivesse lepra. O texto original diz isso, que era como se as pessoas olhassem para ele e dissessem: que nojo. Porque era um galileu, era alguém que não tinha nada para oferecer, foi rejeitado, era um homem de tristezas antes mesmo da crucificação. E os homens literalmente, irmãos, viravam o rosto para ele. Literalmente, não olhavam na cara dele. Não queriam ter nenhum tipo de relacionamento. Por quê? Porque era um homem sofrido, era um homem que vivia uma vida como nós vivemos. Jesus, a Bíblia diz que ele era simples do jeito que eu estou falando para você. Experimentado nos trabalhos, nos sofrimentos. E como um que tem os homens, ele
Queriam alguém que o livrasse do governo e não que livrasse eles do pecado. Sabe qual tipo de Messias as igrejas querem? Que livre eles das contas. Que livre eles das situações mal resolvidas lá fora. Eu não quero Messias que livre eles do pecado. Meu Deus mesmo, porque hoje dentro dessa igreja, no meio da sociedade, em que nós vemos há muitos que só querem Jesus por causa que Ele pode livrar dos problemas e não por causa que Ele pode livrar dos pecados. Tanto que a maioria das pessoas com Jesus os livra dos problemas, eles voltam a praticar os mesmos pecados. Meu Deus. Mas houve uma mulher na Bíblia, Stephanie, que ela disse: Jesus, eu era uma pecadora, e o Senhor me perdoou, vou dar tudo que eu tenho, vou derramar o meu vaso. Melhor, porque Jesus a libertou dos pecados. Você sabe o que é reconhecer Cristo como Messias? Não é quando Ele resolve um problema nosso, é quando nós reconhecemos do pecado da glória do Senhor. Nós conseguimos servir a Ele em qualquer situação, com qualquer conta bancária, seja positivo ou negativo, com uma coisa complicante, com qualquer sorte de alimentação, qualquer sorte de condição financeira, qualquer sorte de vida social. Nós conseguimos reconhecer Ele como Messias, porque Ele não veio só para resolver nossos problemas, mas para nos livrar de um problema que ninguém poderia resolver, que é perdoar o homem dos pecados dele. Ninguém poderia nos tirar de onde nós estávamos. Verdade. Aleluia. Aleluia. Jesus sofreu a pior de todas as dores para um homem oriental. O que houve antigamente? Amém. Um povo oriental, a pior coisa para ele não era não ter dinheiro. Oriental, lá de cima do ministério. A pior coisa não é ter uma casa para morar, não, porque eles vivem em barquinho, irmão. Coisa simples, que é luxo perto do que era a época 2000 anos atrás. Aleluia. Mas a pior dor que existia na época era a solidão e o abandono. Pessoas tiravam a própria vida porque viviam sozinhos. Pior era quando alguém era jogado para fora da cidade para viver sozinho, porque era leproso e imundo. E a pior dor que existia para eles era a solidão e o abandono. Jesus foi desprezado a esse ponto. Você não tem nada para me oferecer. Desprezado, jogado por um canto. Mas essas atitudes dele, no versículo 4, vai nos dizer que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Aleluia! Você sabe o que isso aqui está dizendo verdadeiramente? Presta atenção. Que não é simplesmente uma história. Não é simplesmente uma poesia, não é simplesmente uma lenda. Alguém contou e disse: não, verdadeiramente Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades. Você sabe o que o diabo quer, irmão? Que você não creia nisso. Não, isso é uma coisa que aconteceu e tal, e tal. Não, verdadeiramente, irmão, Jesus já levou sobre ele essa dor que você sente. Ela não tem lugar na tua vida, Ele já comprou você, Ele já levou tudo isso. Isso não pertence a você mais. Verdadeiramente, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Há uma tradução que diz que Ele tomou sobre si. Essa mesma também diz que verdadeiramente Ele tomou. Ninguém o obrigou, ninguém colocou sobre os ombros dele. Ele tomou, Ele decidiu: vem cá, eu quero salvar você dos seus pecados. Eu quero tirar as dores de você. Eu quero tirar as enfermidades de você. Verdadeiramente Ele tomou, Ele pegou e colocou sobre si, sobre os seus ombros, e disse: eu quero ajudar você, porque eu sei o que é ser desprezado, eu sei o que é ser humilhado, mas eu tenho poder para tirar você dessa situação. Não é uma história, verdadeiramente Ele fez isso. Ele tirou isso de você, essa enfermidade, essa dor, essa preocupação, isso que está dentro da tua alma, as nossas dores levou sobre si. Enfermidade nós sabemos que é o corpo, mas as dores são as mesmas dores que Ele passou, de abandono, de recuso, de não ser valorizado por ninguém, de ser jogado em um canto, a ponto das pessoas desprezarem Ele. Essas dores que você já sente ou já sentiu, Jesus já levou sobre Ele, irmão. Você não precisa mais carregar sobre você. Glória a Deus.
Se você entrega a sua vida para Cristo, você não precisa tomar essas dores, Ele já levou sobre si. Ferido de Deus e oprimido. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Você sabe o que os judeus falavam dele? Quem me ouve, diga glória a Deus. Glória a Deus. Os judeus diziam assim: olha aí o que Deus está fazendo com ele. Pecou tanto de ser Deus que agora o próprio Deus está matando ele. O que os judeus diziam que Jesus foi morto porque ele estava sendo castigado por Deus, que ele estava sendo humilhado por Deus por querer ser chamado de Deus, filho de Deus. Então eles diziam que ele era o ferido de Deus, ele era oprimido. Isso que é muito sério, irmãos. Ele era oprimido porque as pessoas colocavam um peso sobre ele, dizendo: mas tu não é filho de Deus. Sabe a opressão que o diabo quer pôr sobre você, irmão? Você não é crente para estar passando por tudo isso? Quantos anos você está dentro da igreja e está vivendo tudo isso? Isso ele já levou sobre si, irmão. Você não precisa mais levar esse fardo. Verdadeiramente ele já tomou sobre si tudo isso. Você não precisa levar sobre você. O que o Senhor está dizendo nessa noite é que se você crê nessa palavra que está sendo pregada, ao tomar a Santa Ceia, você está dizendo: Senhor, Jesus já levou você sobre os ombros dele. Em eternidade, Jesus já levou você sobre os ombros dele. Aleluia, você já foi levada por Jesus lá na cruz. Você não pode mais tomar conta dele. O sangue de Jesus, a Santa Ceia, nos faz lembrar que verdadeiramente ele já levou tudo isso sobre ele. Você não precisa levar isso com você. Você não precisa sair dessa Santa Ceia, desse culto, com essa dor, com essa angústia, com esse desprezo, com essa falta de ajuda. Não, Jesus já levou tudo isso sobre os ombros, pelas nossas enfermidades, pelas nossas dores. Até aí tudo bem, diga glória a Deus. Glória a Deus. Essa é a parte linda do texto. Agora o versículo 5 é doloroso. O versículo 5 nos diz que ele foi transpassado. Alguma tradução está diferente, diz que ele foi ferido. Mas a minha tradução diz que ele foi transpassado. É como se pegassem algo e cravassem até sair do outro lado de Jesus. Ele foi ferido, transpassado por causa das nossas transgressões. Uma dor você vai dizer: tudo bem, pastor, devolveu por causa da nossa dor. Mas por causa do que você faz de errado é outra coisa. Por causa do que você decidiu fazer de errado é outra coisa. Por causa disso, ele morreu. Ele morreu, ele foi ferido por causa das nossas transgressões, daquilo que nós fizemos de errado. Transgredir, quando você transgride uma lei, você está passando uma lei que alguém disse que não poderia ser feito. Quem me entende, diga amém. Amém. Você transgrediu, você deveria receber uma culpa, uma pena, ser preso. Mas Jesus, ele levou sobre ele essa culpa que você deveria receber. Eu vou falar para você de um exemplo. Parece que o homem não entende sem palavras. Em 1930, aproximadamente até 1945, houve a chamada Segunda Guerra Mundial. Quem sabe disso, né? Algumas pessoas, né? Não são jovens demais, não vão saber. Mas nessa Segunda Guerra Mundial, a Rússia entrou nessa guerra. E eles tinham um comandante chamado Chamil, esse nome mesmo, presta atenção. E ele era crente também, era um líder religioso, mas ele era capitão do exército. Quem entendeu daqui, diga amém. Amém. E o povo estava quase perdendo a guerra. Os russos estavam quase perdendo a guerra. Aí esse homem disse assim, preste atenção: se eu souber que um de vocês tentou tramar um acordo de paz com os nossos inimigos para cessar a guerra, porque a guerra é assim, irmão, qualquer um que levantar a bandeira, acabou, se rendeu. Ele disse: se eu souber que um de vocês fez isso, eu não vou deixar que vocês sejam entregues para os inimigos. Eu pessoalmente vou mandar ser chicoteado 100 vezes a pessoa que nos traiu, a pessoa que nos disser que estamos rendidos, que levantar a bandeira, eu não quero mais lutar, eu não quero mais guerrear. Pode pesquisar, essa história é verdade.
Então eles descobrem que uma pessoa fez isso. Foi lá e levantou a bandeira. O exército russo foi o único que mandou mulheres para a guerra e crianças fabricar arma. Foi o único, por isso que eles venceram. Mas uma dessas pessoas que estava na guerra era sua mãe. E adivinha quem que levantou a bandeira dizendo ao menino? A mãe dele. E quando chegaram para ele, disseram: Senhor Jamil, capitão Jamil, infelizmente um dos nossos soldados levantou a bandeira e disse: traz aqui. Quando ele chega para ele, é a mãe dele. Vamos chicotear ou não? Ele entrou dentro da cabine dele para chorar e orar. E ele disse: eu falei, se eu disser que não, nós somos derrotados. Se eu não disser que não é para chicotear, porque a minha mãe, os soldados, nem vão dar crédito para resumir a história depois de uma noite de oração. Ele disse no outro dia: pode chicotear. Porque é a lei, foi o que eu falei. Eles dão 4 chibatadas de leve, porque era uma mulher, né? Quando for da quinta, ele dispara. Ele tirou a própria roupa e ele disse: pode chicotear a mim, porque a lei é que se alguém traísse, alguém teria que levar as chibatadas. Ele levou 95 chibatadas nas costas, mas não deixou a mãe dele sofrer os ferimentos. Você sabe o que está acontecendo aqui, irmão? Você transgrediu a lei. Você levantou a bandeira. Você disse para o pecado: eu me rendo, pode tomar minha vida, pode me consumir. O salário disso seriam as chibatadas. O salário disso seria a expulsão. O salário disso seria a vergonha. Mas Jesus, ao ver você sofrer, por ela chura bacana, na terceira, na quarta chibatada, ele disse: não, pode chicotear a mim. Eu vou pagar o preço por ele. Eu vou pagar o preço por ela. Por causa da transgressão dele. Por causa da transgressão dela. Pode chicotear a mim. Você não está entendendo o que é a Santa Ceia. A Santa Ceia é nós se lembrarmos que alguém pagou pelo pecado que nós cometemos, pelo erro que nós cometemos. As chicotadas eram para nós tomarmos nas costas. E alguém vai lembrar e dizer que esse homem disse: você lembra o que eu fiz por você? Faz pela tua mãe. Era para você estar sofrendo até agora nas mãos do diabo. Mas Jesus disse: pode pagar o preço em cima de mim. Quantas chibatadas ele ia levar? 95 mais. Pode dar nas minhas costas. Por causa das nossas transgressões, Jesus foi ferido. Foi transpassado. Vírgula. É moído por causa das nossas iniquidades. Isso que é o pior, irmão. Porque iniquidade, segundo a Bíblia, é pecado consentido. Jesus não morreu só pelas nossas falhas. Ele morreu e se entregou no nosso caminho, na nossa vez, por causa daquilo que nós fizemos errado, sabendo que é errado. É alguém que o pastor diz: filho, não faça isso que é errado. A pessoa, mesmo sabendo que é errado, faz. É alguém que sabe que a mãe disse: não vai, porque você vai pecar contra Deus, e mesmo assim ele faz. E isso se chama iniquidade. E Jesus não foi só ferido por causa das nossas iniquidades, ele foi moído por causa das nossas iniquidades. Ele não levou só chibatada, arrancaram a carne das costas dele. Ele foi moído por causa da nossa iniquidade. Quer dizer, o sofrimento maior de Jesus foi porque eu e você escolhemos pecar. Escolhemos entristecer a Deus. E não me diga que você não sabe, porque você sabe. Às vezes que Deus fala não vai, e você vai. Às vezes que Deus fala não faz, e você faz. Isso é iniquidade. É pecado consciente. Ou quando nós estávamos no mundo e nós sabíamos que beber é errado, mas nós bebíamos. Que adulterar era errado, mas a pessoa adulterava. É iniquidade. A pessoa sabia que fumar, que adulterar, que prostituir, que mentir, que matar, que caluniar, que tudo isso era errado, mas ela fazia. Mesmo você fazendo tudo isso, Jesus foi moído para você ser perdoado por isso. Sabe o que é ser moído, irmão? É moído. O historiador grego diz que Jesus literalmente se quebrou todo. A sua carne, os seus ossos, de tanta dor, é como se ele tivesse inteiro moído. Ele não sentia mais nada. Totalmente moído, quebrado, destruído por causa da nossa iniquidade. E às vezes a gente diz: também não quero mais ser crente.
Também não vou mais para a igreja. Por quê? Porque eu estou com as contas atrasadas. Não quero mais ir para a igreja. Por quê? Porque falaram mal de mim. Não quero mais ir para a igreja porque A, B ou C não quer mais falar comigo. Porque esse clã não quer mais servir a Deus. Porque meu filho, porque meu esposo, porque meu tio, porque meu irmão, porque não sei quem não quer mais servir a Deus. Também não quero mais ir para a igreja, irmão. Se tu soubesse que Jesus foi moído para você estar aqui. Aleluia. Hoje você está lindo aqui. Hoje você está maravilhoso. Como foi falado aqui de meu quarto. Lindo ver o que Deus fez na vida dele. Mesmo na tua vida. Nosso pecado não é tão diferente. Mas para isso alguém foi moído. Alguém levou as 95 chibatadas nas costas que era para você levar. E você quer desistir tão fácil. Você quer parar tão fácil. Você levou 2, 3 chibatadas. Ele levou 95. Para você estar aqui. É como se a mãe daquele homem chegasse e dissesse: não aguentei o filho sofrer por mim. Sabe, irmão, quando você diz assim: eu não quero para a igreja mais, está muito difícil, não quero mais ser igreja. É como se dissesse: não aguentei morrer por mim. Quem está entendendo isso? Diga glória a Deus. A mesma coisa se esse general, a mãe dele, depois de ele levar 95 chicotadas nas costas, que eu não morri. Eu não pedi. Sabe, irmãos, às vezes nós desvalorizamos o sacrifício de Jesus a ponto de reduzir os nossos problemas. Reduzir as nossas vidas sociais ínfimes, tão simples, tão problemas, tão... que Jesus diz: eu não acredito que tu quer me largar por causa disso. O que tu prefere? Ficar aqui dentro desse jeito? Ou vontade de sofrer a consequência desses batalhas? É melhor, irmãos, estarmos aqui na presença dele. É muito melhor. Oh, aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Ainda no 5, José, por favor. Nós já vamos finalizar. Isso aqui é demais. A segunda sentença desse versículo é maravilhosa. O castigo que nos traz paz estava sobre ele. Quem tem irmão mais velho aqui, por favor, levante a mão. Alguns têm, né? Quando a pessoa é pequena, irmão, eu já passei por isso. Por favor, preste atenção, preciso usar de parábolas para você entender. Já aconteceu muito, o irmão mais velho vê que o irmão mais pequeno aprontou, né, e a mãe vai descer o cacetinho. Ele quebrou alguma coisa, né, mãe? Porque ele fez alguma coisa que ele sabe que a mãe vai bater nele. Aí o que ele faz? Ele diz: mãe, fui eu que quebrei. Fui eu que fiz aquilo. Não foi ele, irmão. Mas ele não quer ver o irmão sofrer. Você está entendendo isso, irmão? Diga glória a Deus. Glória a Deus. E esse castigo que nos traz paz está sobre ele. É como se Jesus estivesse dizendo: para você ter paz, eu vou sofrer as consequências do que você fez de errado. Está vendo? Você é meu irmão mais novo. Você não entende muito. Você não sabe direito. Foi enganado por Satanás. É como se Jesus, como irmão mais velho, dissesse para o pai: pode me castigar a mim. Eu não quero que ele sofra as consequências. O castigo que nos traz paz estava sobre o nosso Senhor Jesus. Para você deitar no travesseiro e dormir, irmão, Jesus teve que entrar em depressão. Aí pastor, Jesus não entrou em depressão. A Bíblia diz que ele estava angustiado até a morte, que saía sangue em vez de suor tanto. Ele disse: impossível, Deus, passa logo isso aqui de mim. Eu não quero passar isso, mas faça feita, seja feita a tua vontade. Jesus enfrentou tudo isso para você deitar em casa hoje e ter paz ao dormir. Os demônios estão indo atormentar a tua vida para você tirar ela. Você tem paz, você consegue dormir, você consegue andar na rua sem pensar em suicídio, sem pensar em acabar com a tua vida. Você só tem paz porque alguém tomou sobre si as nossas iniquidades e nos deu paz para nós termos uma vida. Jesus é o irmão mais velho que disse: pode bater em mim, mas fui eu que estraguei, fui eu que... Mas eu não disse para vocês não fazerem. Pois é, mãe, ele não queria, fui eu que fui. Santo. Mas ele sabe que não foi ele está fazendo isso para proteger o irmão dele. Santo. Jesus é aquele irmão que sempre vai estar disposto a proteger você. Glória. Sempre vai estar disposto a pagar o preço para você ter paz. Eu quero que você levante a mão em nome do Senhor Jesus. Nunca mais esses demônios que estão atormentando a tua vida vão tirar a tua paz. O castigo que você merecia, Jesus já levou sobre ele para você ter paz. Então, em nome de Jesus, você vai sair daqui hoje entendendo que o castigo que deveria fazer você sofrer, ele já levou nas suas
Senhor me fala que nessa noite está quebrando o jugo do diabo aqui, de alguém que está dizendo: eu estou sofrendo por causa disso, eu estou sofrendo por causa daquilo. Jesus está te dizendo: eu já passei por causa disso, e aquela vida dolorosa, eu já sofri por causa disso, e eu deixo o diabo tirar a tua paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Glória a Deus. Quando eu era pequeno, meu pai comprou uma bola para nós. Nós tínhamos uma televisão daquelas caixinhas de abelha, assim, sabe, irmão? E o meu pai dizia assim: se vocês jogarem bola aqui dentro, ele faz assim com os dedos até hoje. Se vocês jogarem bola aqui dentro, vocês vão quebrar alguma coisa e vocês vão apanhar. Bem assim. Aí meu pai saiu, o que nós fizemos? Jogamos bola dentro de casa, né? Parece que é a mesma coisa que dizer joga, né? Uma coisa que Deus diz para nós: não faz, né, Antônio? Nós pegamos assim: eu vou fazer para ver o que vai dar, né? E aí foi nós jogar bola, quebrei uma televisão, né? Quem que assumiu a culpa? Meu irmão mais velho. Para nós não apanhar, para nós não sofrer. Aí meu pai disse: tudo bem, então, nós vamos arrumar para consertar. Porque quando Deus olha para você, irmão, Ele não vê você, Ele vê Jesus Cristo, Filho que Ele é. Aleluia! Você deveria sofrer, você deveria pagar o preço, mas Deus olha para você e vê o Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida. Versículo ainda 5: pelas suas pisaduras fomos sarados. Cada passo que Jesus dava com uma cruz era uma cura para a nossa alma. Aleluia! Pelas suas pisaduras. Preste atenção aqui, irmão. Conforme Jesus ia pisando para levar a cruz para o Calvário, Jesus ia sarando a tua alma. Glória! Cada pisadura que Ele dava, cada pisada que Ele dava, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Aleluia! Eu não sei, irmão, você, mas eu ficaria muito alegre em saber que eu deveria sofrer, mas porque alguém caminhou com o sofrimento, eu não precisei sofrer. Aleluia! O castigo que nos traz paz estava sobre ele. Versículo de número 6, José, por favor. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Irmão, isso aqui é lindo e maravilhoso. A ovelha é o único animalzinho que não tem defesa nenhuma. Se você for matar ela, ela vai dizer: me mata, não tem o que fazer. Tanto é que Jesus foi levado como ovelha matadora, porque a ovelha, se você pegar ela para levar ela para matar, não tem o que fazer, ela vai morrer, porque ela não tem defesa. Diferente do bode, que vai te encher de coisa, que vai tentar te bater, diferente de alguns animais que vão tentar se defender, a ovelha não tem. E nós estávamos na mão do inimigo desse jeito. Nós estávamos como ovelhas que não têm pastor. Andávamos como desgarradas, ovelhas por aí, sem ter pastor. O diabo fazendo o que queria com nós, destruindo a nossa casa, destruindo a nossa família. Mas aí tem um ponto e vírgula. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Porque Jesus pagou o preço por nós. Hoje nós temos um pastor que cuida da nossa vida. E ele não é só um pastor, ele é o sumo pastor. Ele cuida de todas as ovelhas. Ele não deixa você sofrer, ele não deixa você sem defesa. Ele cuida de você em todo momento. Eu preciso ir para o versículo 7 e nós vamos finalizar. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Você sabe o que é ser oprimido e afligido? Sabe o que é ser oprimido? É mesmo Jesus sendo multiplicado, como curado, ressuscitado, quando ele estava na cruz, alguém dizer para ele: tu não é filho de Deus? Desce daí e salva-te mesmo. Salva nós e salva você mesmo, se você é filho de Deus. Sabe o que é opressão? Opressão é quando você pode fazer alguma coisa, mas você tem que ficar no lugar que você está. Você poderia dar um chute no palco e dizer: quer saber uma coisa? Eu estou bem, se vire. Não, Jesus não precisava estar lá, mas ele teve que aguentar a opressão.
E você pode aguentar, irmão, que Jesus está com você. Aguenta. Jesus foi oprimido. Alguém jogava na cara dele: tu não é filho de Deus, sai daí, você não tem poder. Que tipo de Deus é esse que você é? E ele foi oprimido a tal ponto, mas ele não abriu a boca, porque ele sabia que estava vivendo o propósito de Deus. Se você está sendo oprimido, você está passando por opressão, não abra a boca. Deus está no controle de Deus. Jesus poderia dizer, e inclusive disse: você acha que eu não poderia orar e meu Pai mandaria aqui milhares de anjos? Mas não é um momento, eu tenho que aguentar de boca fechada. Você vai fora para cantar a palavra. Você acha que Deus não podia mandar um anjo agora para resolver todos os seus problemas? Podia. Mas ele está dizendo: eu quero ver até quando você vai aguentar de boca fechada. Eita! Você vai chorar para cantar. Aguenta. Deus tem propósito nisso. Jesus disse: claro que eu poderia, mas eu tenho que fazer a vontade do meu Pai. Se poderia largar esse casamento agora, é claro, mas eu preciso fazer a vontade do Pai. Poderia largar essa cidade agora? Poderia, mas eu preciso viver a vontade do Pai. Poderia sair desse trabalho, dessa família, dessa casa, desse bairro? Poderia, mas eu vou aguentar a opressão quietinho, porque eu quero viver a vontade do Pai. Isso que, essa opressão, é para quem poderia sair, resolver, mas não sai, porque tem um propósito. Jesus poderia sair dali e dizer: eu sou filho de Deus, morre você, está todo mundo morto. Mas ele aguentou. E olha, se eu fosse Jesus, eu matava todo mundo, irmão. Que nós, com o poder da opressão, nós mata, né, irmão? Nós mata. Né? Se nós tivermos poder de resolver os problemas quando nós estamos no meio da opressão, você não é crente, você não é descrente, você não é servo de Deus. Se nós pudéssemos matar toda essa gente, mas Jesus disse: eu fiquei de boca calada, você vai ficar de boca calada também. Aflito. Você sabe o que é aflição? Ele foi oprimido e afligido. Você sabe o que é ser aflito? É quando ele pensava que podia contar com Pedro, Tiago e João, os melhores, os mais íntimos. Ele disse: eu estou angustiado, vamos ali orar. Vamos ali. Quando ele foi orar, quando ele voltou no ele, ficaram tudo dormindo. Você sabe o que é esse nível de sofrimento? É a aflição de você achar que pode contar com alguém e não tem ninguém. É verdade. Você dizer: pelo menos esse aqui vai estar do meu lado. Você olha para a direita, está dormindo. Não tem ninguém para contar. Jesus aguentou essa aflição. Jesus aguentou a sua aflição de não ter ninguém para o ajudar, de não ter ninguém para ficar com ele até a última hora, mas ele não abriu a sua boca. Não abriu a boca. Foi levado ao matadouro e com a ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim ele não abriu a sua boca. Aleluia. Eu quero finalizar aqui, eu quero que você se coloque de pé. Aleluia. Sabe, irmãos, eu vou confessar algo para vocês. Às vezes a opressão quer me parar. Às vezes a aflição diz: o que você está fazendo, rapaz? Verdade, Deus. E Jesus me leva em oração, como estava ontem, em dizer: veja o que eu passei para você ser feliz. Veja o que eu passei para você ter paz. Veja o que eu passei para você ir para casa e dormir no travesseiro à noite. Eu não sei você, irmão, mas a Santa Ceia é para nos lembrar que nós não estamos sofrendo tanto assim. Aleluia. Nós levamos as chibatadas, as 4 ou 5, mas ele levou muito mais na cruz do Calvário. Nós somos aquela mãe que era para ter levado as 100 chibatadas, mas levamos 3 ou 4. E Jesus disse: não, eu vou levar o restante. A iniquidade, o problema, tudo que ele estava passando, ele passou e não abriu a sua boca. Sabe por quê, irmão? Nós vamos encerrar no 7, porque o restante é muito grande. Porque se Jesus abrisse a boca, não tinha igreja pentecostal de Deus. É verdade. Se Jesus abrisse a boca, você ia morrer nas mãos de Satanás. É verdade. Se Jesus abrisse a boca,
ele não teria sido crucificado. Quando ele foi crucificado, preste atenção, ele estava assim, ele olha para o céu, ele vê Deus, está na Bíblia. Sabe o que Deus faz? Vira o rosto. Você imagina o que é um pai virar o rosto para um filho pedindo ajuda? Quantas mães nós temos aqui, pais? Se o teu filho pedisse ajuda, você virava as costas? Mas se tu visse os pecados do mundo inteiro sobre ele, se você visse adultério, fornicação, prostituição, se você visse assassino, se você visse serial killer, toda sorte do pecado do mundo, de Adão até o final do mundo, estava sobre Jesus. Se você visse tudo isso, provavelmente você sentiria nojo do seu próprio filho. Se o teu filho fosse um adulto, fornicador, matando, assassino, é claro que talvez você não faria isso porque você é a mãe ou pai, mas quando Deus olhou para Jesus, toda essa iniquidade estava sobre ele. Tudo que você fez de errado até hoje, até o dia da sua morte, estava sobre Jesus Cristo de Nazaré. E por causa das pisaduras dele até a cruz, nós somos sarados, meus irmãos. Isso é motivo para você glorificar e adorar o nome do Senhor. Isso é motivo para você dizer: Deus, obrigado, porque eu estou querendo desistir por causa desse probleminha, mas na verdade o Senhor aguentou muito mais do que era para mim suportar isso. Se imagine como essa mãe, que era para ela, dissesse uma coisa, dissesse: não mandei você crucificar, Jesus, não mandei, sei lá, suportar o conta. É isso que você diz, eu não quero mais servir a Deus. Então seja grato, irmão, porque Ele suportou muito mais por nós. Muito mais, muito mais. Muito mais, muito mais do que você imagina. Verdadeiramente, não é só história. Ele tomou sobre si todas as nossas transgressões. Toda lei que você transgrediu, Ele tomou sobre si. Eu quero fazer uma oração. E após isso, a Josi vai estar cantando um novo